Tudo bem com vocês? Como estão? Tá ligado aqui? Tá. Tá ligado. Vamos lá. A ideia que eu trouxe hoje é, nessa aula nós vamos falar da competência 5. Na outra aula nós vamos falar de um teminha, tá? E na outra aula a gente fala sobre conectivos e gerundismo, tá? Então, vamos lá. A questão da competência 5, nós já falamos de uma visão geral, que é a questão da proposta de intervenção. O que eu quero que vocês observem aqui? A proposta de intervenção é toda a ideia de conclusãozinha. Dentro dos elementos. Quais são os elementos? Agente, ação, meio, detalhamento e efeito. A proposta de intervenção é esses elementos, certo? A conclusão é a parte do texto. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, a conclusão é partezinha lá do texto, é a estrutura. Então, o que isso quer dizer? Que a competência 5, nesse sentido, ela se relaciona com a competência 2. Detalhe, a competência 5, ela tem que ser de acordo com o problema abordado. O problema abordado é abordar lá nos desenvolvimentos, ou seja, ideal de projeto de texto. Então, o que eu quero dizer? Competência 5 se relaciona com competência 2 e competência 3. Onde é que vai entrar o efeito de nulidade? A ação de nulidade ou ação nula? Quando a sua ideia de ação, ela só se relaciona à intervenção em si e não ao tema. Outra coisa, quando ela não tem caráter de efetivação, no sentido de impor agente, no sentido de ter um verbo que imponha, que intervenha nessa ideia de solução em si. Compreenderam até aí, certo? Vamos lá. O uso do verbo propõe intervenção. Verbo é lá na competência 1, beleza? Aqui na competência 5, esse verbo ele pode vir de duas formas. Ou ele sempre vai ser no presente do indicativo. Indicativo não, desculpa, infinitivo. Ou no modo subjuntivo. Ou seja, ele tem a intenção de propor. Devem, apoiem, criem, articulem, imponham. Sempre tem que ser verbos que dê essa ideia de ordem. Eu não quero, não pode ter soluções com a ideia de deveria, seria necessário. Se faz necessário no sentido de dizer que poderia ou não acontecer. Nada não ia. Poderia, deveria, seria, promoveria, tá? Porque esses aí dá a ideia de, digamos assim, no sentido de dubiedade, de que pode ou não acontecer. Seria importante que o Estado fizesse isso. Essa ideia de seria importante que o Estado fizesse, eu só estou dando aí uma visãozinha de que o Estado é quem vai decidir se ele faz ou não. Então, no caso, eu ponho a ideia do é necessário que o Estado faça. É necessário que o Estado imponha, tá? Tem que ser intenções de ordem no momento presente, ok? Vamos lá. Um exemplozinho aqui. O Poder Legislativo propõe uma nova regulamentação dos dados. Imagine lá o teminha de 2018. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Beleza. Aí, olha essa primeira ideiazinha de ação. O Poder Legislativo propõe uma nova regulamentação dos dados. Isso aqui não é intervenção. Isso aqui é um fato. Certo? É o Estado que realmente faz isso mesmo. Ele só propõe a regulamentação. Mas isso aqui não tem a intenção de intervenção. Por quê? Porque ele não possui um verbo que propõe a ideia de intervenção. Então, lá na intervenção, vocês vão ter que apresentar um verbo, certo? Para que ele dê esse indicativo de intervenção. Então, na conclusão, tem que ter verbo. Compreendeu a ideia? Pronto. Nesse sentido aqui, essa ideia é só um fato. Aí agora, o Poder Legislativo deve propor uma nova regulamentação do uso de dados. Aí aqui sim é uma ideia de intervenção. O que é a ideia de intervir? O que é intervir? Intervir entra no sentido
Intervenção, colocar assim. Intervenção. Intervir entra no sentido de resolver, certo? Quando eu digo, é necessário que fulano intervenha em tal coisa, é necessário que fulano haja de maneira a resolver aquele problema, tá? Então, lembrando, eu tenho que impor o agente, eu tenho que impor o verbo, e daí eu imponho a ação. Professora, mas eu posso não seguir essa ordem? Pode, desde que você respeite, que você apresente o agente social e que você apresente a ação. A ordem não vai fazer diferença, desde que tenha os 5 elementos, ok? Observe isso aqui, olha isso aqui agora. Os níveis da nota na competência 5 devem ser atribuídos em função da qualidade, olha isso, em função da qualidade do que é elaborado, avaliado pela contagem de elementos, e não em função da quantidade de propostas. O que isso quer dizer? Você pode apresentar 15 propostas de intervenção na sua conclusão. Se uma delas não apresentar os 5 elementos, não vai ter adiantado nada. É aqui onde eu quero que vocês vejam que a proposta que você vai ganhar os 200 pontos é pela que estiver mais completa. Então, não é a questão da quantidade de propostas interventivas, é a qualidade no sentido de respeito, respeito e imposição dos 5 elementos. Ok? Então, não importa a quantidade de intervenções. O que importa é que a intervenção, alguma delas lá, conforme seja a problematização que você fez, ela respeite os 5 elementos e você realmente delimite. Deixe bem claro, ó, o agente é esse, o meio é esse, o efeito é esse, a ação é essa e o objetivo é esse. O detalhamento é esse. A qualidade dos 5 elementos? Sim, com certeza, com certeza. A questão da qualidade dos 5 elementos, ela vai influir sobre a questão se aquele elemento, ele realmente é capaz de propor aquela ação. Se ele realmente é responsável por aquela ação. Por exemplo, quando eu uso a questão da escola fazer, digamos, imagine que pode haver aí um erro, né? Digamos, o tema é sobre as consequências das doenças erradicadas no Brasil, por exemplo. Você vai falar aí sobre doenças erradicadas. Aí você usa como problema a questão da falta de informação, e nisso você cita o setor escolar. Você dizer que nas escolas não há, por exemplo, nas aulas de biologia, né, não há digamos assim, um preparo mais eficaz dos professores de biologia para falar sobre essa questão, né, das campanhas de vacinação e tudo mais. Beleza. Quando chegar lá na conclusão, aí você dizer que é necessário que as escolas promovam campanhas de vacinação. Ou a escola faça palestras sobre as campanhas de vacinação. Não é a escola que faz isso. Então, você está usando uma ação que ela é efetiva, mas um agente social que ele não vai impor aquilo, tá? Então, quando acontece isso, o que vai acontecer? Geralmente, redações em que o uso do agente ele é desarticulado, o agente ele não acontece, digamos assim, de maneira direta, um agente nulo, certo? Mas ele se busca aí ter uma intenção de visão, de elaboração sobre se aquilo realmente pode acontecer. Porque, por exemplo, numa ideia de solução como essa, eu não vou usar a escola. Eu vou usar a escola como uma certa ideia aí de parceria, que aí ela vai funcionar como meio. Quando você usa um agente social na intenção de parceria, é como se funcionasse só um agente social pelos dois. Por exemplo, eu dizer que as secretarias de saúde, em parceria com as escolas, certo? Promovam palestras educacionais voltadas para a importância, as consequências das doenças, da volta, né, de doenças já erradicadas e os efeitos que isso pode trazer ao meio social. Vejam, aí é uma ideia de parceria. Então, o que é que vai contar na hora da tua solução? O agente social principal. Quem é o agente social principal?
O Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde. Compreendeu a ideia? A mesma coisa acontece quando você impõe lá o agente social e na segunda ação você diz o mesmo órgão. O mesmo órgão, parará, parará. Ele não é contado como dois agentes. Mesmo que você repita o agente lá, ele não vai ser contado duas vezes, ele só vai ser contado uma única vez, dentro da conclusão. Então, você pode botar 10 agentes sociais. O que nós, corretores, vamos observar é o agente social, digamos assim, o agente social principal, que faz aquela ação. Então, por exemplo, no lugar de você dizer o governo por intermédio do Ministério da Saúde, use só o Ministério da Saúde. Não é ele que vai fazer? A função não vai ser delegada a ele? Pronto. Pois então usa só o Ministério da Saúde. É por isso que a gente fala para ter essa troca, certo? Se é governo federal por meio de um ministério, por meio de uma secretaria, bota só aquele ministério, aquela secretaria para fazer. Compreendeu? Vamos lá. Como o quê? Detalhamento, meio. Quando você usa, por exemplo, quando você diz o poder executivo, imagina que o tema é democratização da internet, por exemplo, certo? Aí você vai citar o setor educacional, aí lá no setor educacional você fala da importância do uso da tecnologia e da internet no ensino-aprendizagem, nas escolas públicas, faz toda a argumentação, certo? Quando você usa, por exemplo, lá na conclusão, né? É importante que o governo federal, por exemplo, o poder executivo, aliás, que é ele que manda, né? O poder executivo, nas instâncias das prefeituras, aí não é um meio, aí é um detalhamento, certo? Porque eu estou especificando qual é o órgão do poder executivo que vai agir. Agora, quando eu falo, por exemplo, é importante que o governo, certo? Por intermédio das grandes mídias, como TV e jornais, faça tal coisa, aí é um modo meio, certo? Fez. Porque o meio que você está dizendo que o governo federal aí vai agir é por meio da grande mídia. Então, a grande mídia aí é o meio. Aí você vai detalhar essa questão da TV e do jornal, é como se já fosse uma espécie de detalhamento dentro da ideia da mídia. Está compreendendo a ideia? É porque é tudo muito ligado. Então, você tem que estar atento ao que você está escrevendo para que o corretor ele possa definir. Isso aqui é agente, isso aqui é meio, isso aqui é efeito. O que não fica legal é você dizer, por exemplo, que é necessário que as secretarias de saúde, por meio das escolas, aí não é meio, tá? Aí tem que ser uma ideia de parceria. Porque, por exemplo, qual é a intenção? O Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde, ela vai se aliar à escola para promover aquele evento, aquela palestra, enfim, para atingir o público-alvo que são os estudantes. Tá entendendo? Então, no caso aí, a escola, ela não pode funcionar, ela não tem nem como ela funcionar como meio, porque ela não é meio, ela é uma parceria ao agente. Entendeu a ideia? Pronto. Vamos lá. Paraná, em função da quantidade de propostas. Não, não tem problema não, tá? Se você vê que só um agente consegue resolver os dois problemas, não tem problema não, você pode usar. Isso aí não vai diminuir a sua pontuação não, tá? Não tem nada a ver não, belezinha? É melhor você trazer um agente que ele solucione todos aqueles probleminhas do que você colocar 5, 6 agentes para resolver um problema. Acontece demais. Eu já tive uma aluna, gente, que ela fazia assim. Ela usava 2 teses, colocava as 2 causazinhas de problema. Quando chegava na hora da conclusão, aí ela fazia a problematizaçãozinha, papapá. Minha amiga, quando chegava na hora da conclusão, ela botava. É necessário que o Estado faça isso.
é necessário que a escola faça isso. Ao mesmo tempo, e aí só ia colocando agente e ação. Nunca a proposta de intervenção ela estava totalmente completa. Porque a redação ficava, a conclusão ficava só agente, ação, agente, ação, agente, ação. No final, ela colocava o efeito. E ainda era um efeito geral para tudo, tá? Então, isso acaba prejudicando o entendimento. E incha a tua conclusão que o corretor ele não consegue compreender qual é nem a intenção da tua intervenção. Não, dá, pode usar, tá? Não, ou você pode colocar assim, ó. Vamos supor, você usou o Ministério da Educação para resolver o problema. Aí, na segunda ação, você pode colocar, por exemplo, é importante, certo? Que o Ministério da Educação ainda, ao mesmo tempo, o Ministério da Educação faça, entendeu? Porque aí você pode repetir ele, mas dando a intenção de o mesmo fazer aquela ação, ou você colocar o mesmo órgão, porque como só vai ter um agente, então o corretor ele já vai entender, é o órgão que ela citou anteriormente. Mas você não vai receber pontos por 2 órgãos, não. Por 2 agentes, não. Você só vai receber por 1. Tá bom? Depende da situação. Por exemplo, quando você quer atingir, vai depender da tua problematização. Se você quer atingir algo relacionado às escolas públicas e particulares, pega o tema de bullying. O bullying atinge tanto as esferas das escolas particulares quanto as escolas públicas, certo? Então, nesse caso, como vai pegar as duas instâncias, então é melhor você usar o Ministério da Educação, porque aí ele vai articular dentro dos 2 setores, certo? Agora, se é um tema, por exemplo, voltado, digamos, à evasão escolar nas escolas públicas, algo mais relacionado à escola pública mesmo, aí você pode usar só a escola naquele sentido, tá? Mas isso não vai ter diferenciação, não. Belezinha? O que nós, corretores, observamos muito é a questão da delegação a quem vai resolver o problema, certo? Você ter cuidado, por exemplo, o Poder Executivo executa a ação. Então, não posso dizer que o Poder Executivo deve criar lei, porque ele não cria a lei, ele aplica a lei, entendeu? Aí, o que é que o corretor vai tirar ponto seu? No agente. Porque aquele agente, ele não é capaz de fazer aquela ação. É por isso, algumas coisas que vocês têm que ter cuidado nesse sentido, tá? Por exemplo, a questão do Ministério do Meio Ambiente. Vejam, claro que colocando isso no tema do Enem, não necessariamente vocês vão perder ponto, mas é necessário, assim, é interessante, que vocês tenham conhecimento se o Ministério do Meio Ambiente, ele ainda está isolado, ou se ele já foi aliado à pasta do Ministério da Agricultura, porque estava nessa pendenga aí, né? Não sei como ficou. Mais ou menos nessa ordem. O executivo aplica. O legislativo legisla, faz. E o judiciário penaliza. Tá? Vamos lá. A ação, o que deve ser feito? Olha só. A questão da ação nula, ela vai se articular de 2 formas. Quando é que vai ser uma ação nula, povo? A ação nula, ela vai se articular. Ou quando ela é uma ideia genérica, ou quando ela é uma ideia vaga. Quando é que ela é genérica? Como é a retomada do tema? Diante dos argumentos mencionados, é necessário se buscar alternativas para mitigar, mais ou menos nesse sentido, né? Apesar de ser basiquinha. Mas imagine, é necessário se buscar alternativas para resolver o problema. Que alternativa? Que problema? Então, isso aí ela é uma ideia vaga. Então, é uma ação nula. Compreendeu a ideia? A ação nula é como se ela fosse a intenção de retomada do tema. Quando é retomada do tema, tá ok, porque é outra parte do texto, certo? É como se fosse o tópico frasal da conclusão.
Compreendeu? Agora, a ação, ela tem que ter essa visãozinha. Por o que é que vai fazer a diferença? O uso do verbo. Por causa da competência 1. Certo? Aí, olha só, imagina. Infere-se, portanto, que estes obstáculos devem ser superados. É uma ideia muito genérica, muito solta, muito vaga. Então, nesse caso aqui, ela é uma ação nula. Portanto, medidas são necessárias para atenuar a problemática. Que medidas são essas? A questão da ação, ela vai perguntar aqui, ó. Quando o corretor for corrigir, ele vai dizer o seguinte, ó. Quais medidas? Se não tem ação, não existe. Certo? Aí outra coisa, o que é que o corretor vai perguntar? Quem vai aplicar essa ação? Qual o modo, de que maneira essa ação... Aqui é como se fosse uma correçãozinha, certo? De que maneira essa ação será aplicada? Qual é a diferença da retomada do tema para a ação? A retomada do tema, ela tem uma visão de sintetizar tudo que foi exposto, certo? Já a intervenção em si, a ação em si, ela tem a visão de intervir dentro de um problema específico. Como é que eu transformo isso? Portanto, eles são necessários para atenuar a problemática. Para isso, é necessário que a escola promova, não sei o que, conforme a minha ideiazinha lá, de tese articulada. Ou... Poderia. Só que eu não quero que vocês usem isso aqui, não. Isso aqui é modelinho Débora Ladim, é antiguinho. Tá? Eu quero que você use os que vocês, conforme os teminhas, vocês estão fazendo mais delimitados. Porque isso aqui, ele não tem muita originalidade. Eu só peguei mesmo só para mostrar para vocês a visão ampla. Tá? Vamos lá. Estou saindo. O caráter de nulidade não se aplica ao... Olha só isso aqui, presta atenção. O caráter de nulidade não se aplica nem ao modo meio, nem ao efeito e nem ao detalhamento. Ou seja, ele só vai se atentar a dois. Ou ao agente, quando ele é colocado dentro de uma ação que ele não é capaz. Por exemplo, eu dizer que a população deve criar lei. A população não vai criar lei. Ah, Sibeli, mas tem os plebiscitos. Sim, mas aí não é lei. Aí não é lei. Tá? Ou então, quando eu trago uma ação que ela ou tem um sentido genérico, ou ela tem um sentido vago, ou ela nunca pode acontecer. Por exemplo, eu falar sobre a questão do esporte, e aí eu dizer que a base comum curricular deve impor como importante, como necessário, por exemplo, a diminuição de aulas de português e matemática, né, e impor a de educação física. Não é querendo ser mais importante que a educação física, não, não é isso. Só que isso é incapaz de acontecer, porque o português e a matemática são vistos como matérias básicas para o ensino. Então, quando você impõe uma ação que ela não vai acontecer, não tem como. Por exemplo, a democratização da internet. Pronto, aquela questão lá de 2018, volta. Manipulação do comportamento do usuário no controle de dados da internet. Eu pegar e dizer que para os indivíduos não serem manipulados pela internet, que não haja a democratização da internet. Isso não vai funcionar. Até porque é um direito constitucional, as pessoas têm o direito à informação. E, nesse sentido, entra essa visão da democratização do acesso aí à informação no sentido da internet, por exemplo. Entendeu a visão? Compreenderam até aí? Na próxima aula, a gente finaliza e aí vamos para o teminha. Beleza?